Fala, gente boa, tudo bem? Eu sou Rafael Bittencourt, muito obrigado por você ter clicado nesse vídeo agora. Eu vou pedir a você para ficar comigo até o final. Esse vídeo é a continuidade do vídeo de ontem. Eu lancei um vídeo aqui analisando a situação em Israel, os conflitos que estão ali naquela região, e eu dei alguns pontos para você entender, mas especificamente Jerusalém. Algumas palavras eu vou mutar, tá bom? E vou escrever aqui embaixo para vocês, para a gente não ter problemas com o algoritmo. E desde já vou pedir a você para compartilhar, interagir comigo nos comentários, deixando o seu joia, para a gente conseguir subir esse vídeo, porque a censura aqui no canal está muito grande, né? Tanto no Facebook e outras plataformas, eu conto com você. Então assista o vídeo de ontem, eu vou até colocar essa capinha aí, para você ir lá e assistir, para ter sentido esse vídeo aqui, porque eu não vou retomar os pontos de ontem, para esse vídeo não ficar repetitivo. Num total já foram disparados 400 em direção a Israel. Alguns tocaram em terra. Israel tem um sistema, um escudo antiaéreo muito grande, chamado Iron Dome, que é o domo de ferro, que é um sistema que é como se fosse um GPS do míssil. Então vem um míssil na direção e ele tem aquela trajetória balística, então o sistema que é instalado em alguns lugares estratégicos, em topos de edifício, etc., é aquela ideia do enxame de abelhas, é mais ou menos o que funciona. Então você tem um míssil balístico e vem aquele, como se fosse aquele enxame, uma série de disparos e consegue destruir aquele míssil no ar. Então não tem danos ao solo, etc. Mas alguns caíram em solo, caíram em casas e estão caindo em casas. Vou comentar coisas importantes com você. Então vamos lá. Apertem os cintos, porque os democratas estão no poder novamente. Sim, senhores, não é estranho que em 4 anos, no período anterior, a gente não teve uma escalada tão grande como essa aqui, ações sobre Jerusalém especificamente como essas aqui. Tivemos alguns movimentos, mas não ações como essas que nós estamos vendo. É claro que o momento está acontecendo isso no mundo inteiro, as pessoas estão sendo chacoalhadas para reagirem a esse ponto. E os movimentos estão sendo financiados. Lembra do vídeo de ontem? Ok, perfeito. No caso, eu aconselho você também a assistir o meu vídeo, o que está acontecendo na Colômbia, para você entender também um pouquinho do jogo político, dos interesses internacionais, ter um certo panorama sobre isso. Então os democratas estão de volta ao poder, não é curioso? Que começaram em ações mais enérgicas em vários lugares do mundo, principalmente dos apoiadores dos ditos grupos oprimidos e marginalizados da sociedade. Eu vou colocar para vocês alguns prints para vocês entenderem que era interessante para o BD levantar, hastear novamente a bandeira da... Isso aí que você está vendo aqui, ó, da China. Olha aí, financiamento. Começaram já a financiar. Está em jogo também o acordo. Sim, exatamente. Outro ponto importante, além desse, da retomada dos financiamentos, né, da retomada aí da causa, do apoio à causa, etc., está também, as demonstrações de forças que eu tenho falado para vocês aqui já há um tempo, à medida que chegou um novo velho jogador na questão geopolítica mundial, principalmente se tratando de Oriente Médio. Olha, é o seguinte, eu vou pedir a sua ajuda agora. Deixa o seu like, se inscreve, toca o sininho, se torna um membro, um apoiador. Eu conto com você agora para esse vídeo alcançar o máximo de pessoas possíveis e o canal voltar a crescer. 2 segundos, você se inscreve, toca o sininho para todas as notificações, se torna um membro, um apoiador. Vai lá. Meu muito obrigado, eu te agradeço. Vamos seguir. O terceiro ponto é que a indústria precisa girar. Que indústria é essa? A indústria da... Exatamente, essa indústria precisa girar. E esse terceiro ponto está ligado ao primeiro, que no caso aí dos democratas. Você sabe qual é a família poderosa, a família da pólvora, que inclusive eu fiz um vídeo maravilhoso sobre eles aqui, as 5 famílias mais poderosas, mas o YouTube derrubou, tá lá no Geopolítica e no Patreon, você pode me apoiar nas outras comunidades, é muito importante o seu suporte lá. O quarto ponto, perdão, é o relógio profético, porque ele não retrocede. Nós sabemos que esse panorama de desgoverno, de caos, de disruptura, né, de falta de uma liderança clara, falta de um eixo centralizador ali, é um ambiente maravilhoso, e principalmente acontecendo no Monte no Templo, coisa que você não via acontecendo antes. Muito interessante isso, né? O Monte do Templo está envolvido. O relógio profético não retrocede. O que eu estou querendo dizer com isso? Daqui para frente o solucionador vai aparecer. Eu fico muito curioso buscando o posicionamento da liderança mundial, aí, as lideranças internacionais no trato dessa questão, para saber qual é a postura deles, né? Bom, teve um que para mim eu tenho minhas dúvidas, para mim ele não é o candidato anticristo, obviamente,
mas ele falou que ele vai ser o solucionador para a paz em toda a região, escrevendo num artigo para o The New York Times, né? Você já sabe do que eu estou falando, eu fiz um vídeo aqui somente sobre ele. O quinto ponto, que é interessante também, pode ser agora que Israel assume o controle do... Exatamente. Olha uma frase interessante que eu vou colocar para vocês aí, um print sobre isso, de uma preocupação da ONU dizendo que o status quo do monte do templo não pode ser reconfigurado. Olha, então há uma certa preocupação da ONU, por exemplo, que esteve presente nos acordos de Oslo, já vou comentar sobre isso, é o sexto ponto, e outros acordos envolvendo a gerência da administração, os acordos de transitar nos espaços ali, a Jerusalém Velha, a Jerusalém Nova, nos espaços dominados por outros espaços dominados por israelenses. Esses acordos aí, eles também normalizavam o uso do Monte do Templo, como eu expliquei para você no vídeo anterior. Então, há uma preocupação para se cumprir os acordos lá de 60 e pouquinhos, ok? Mas nesse quarto e quinto ponto, eles estão juntos porque Jerusalém está sendo palco desses problemas agora. Problemas que são históricos, são cíclicos, por um jogo geopolítico, um jogo político internacional e político local, ok? Mas tem também uma questão atual que está ligada a Jerusalém, né? O sexto ponto para mim é o mais objetivo para o momento atual. A gente olhar ali um olhar bem micro. Havia um acordo, o Acordo de Oslo, dizendo que a minoria que residisse em Jerusalém, ela poderia exercer o seu voto por correio em Jerusalém. E você sabe que o Abbas, o presidente da autoridade, ele cancelou as eleições pela primeira vez em 15 anos. E o argumento que ele usou para poder cancelar as eleições era que Israel proibiu a votação desses em Jerusalém, ou seja, poderiam votar através dos Correios de Jerusalém. Então, em nome disso, visando também a anexação, os outros assentamentos, visando também o sétimo ponto, que está ligado ao sexto agora, a fragilidade do processo político que daria um outro resultado. Que resultado é esse? Pesquisa de opinião popular, eu vou colocar prints aí para vocês, mostrava o enfraquecimento do próprio Hamas e o enfraquecimento também do Abbas. Então, diante dessa fragilidade, houve aí um argumento da autoridade para poder cancelar as eleições. Isso não acontecia em 15 anos, é a primeira vez. E essas eleições eram muito esperadas por esses dois grupos aqui que eu estou mostrando para você, porque simbolizaria uma certa unidade, coisa que não aconteceu de um tempo para cá. Então, pegou tudo que está acontecendo ali como um prato cheio, por questões históricas, todos os anos, com exceção de 2020, por causa da crise mundial, dos bloqueios, etc., mas todos os anos as tensões aumentam em Jerusalém, em Israel, nesse tempo. Então tiveram as anexações, tem Cisjordânia, faixa de Gaza, os novos assentamentos. Essa questão política veio como um prato cheio para o que já estava fragilizado na sua popularidade, e esse processo eleitoral, sendo cancelado, automaticamente era um incômodo para esses dois grupos aqui, que viram o acirrar dos ânimos em Jerusalém como um prato cheio. E aí voltaram a ter o calor da opinião pública. Em que sentido? Quem são os protetores do Monte do Templo hoje? Eles estão olhando objetivamente que agora os verdadeiros defensores e do Monte do Templo é o Hamas. Exatamente. Então, o Hamas aproveitou isso, já diferiu cerca de 400 em direção a Israel. Há uma fala muito interessante de um jornal dizendo que o Hamas, através de uma linha de comunicação secreta com Israel, pediu o cessar-fogo, mas o Netanyahu recusou, dizendo que não vai parar até o pagar um preço alto sobre o que está fazendo a Jerusalém e a Israel. Ok, senhores? Isso aqui está ligado ao terceiro, quarto e o quinto ponto. Eu volto nesse terceiro, quarto e quinto ponto e já concluo o vídeo. Qual era o terceiro ponto? A indústria da guerra não vai parar, ela gira bilhões. O relógio profético não retrocede. E o quinto ponto aqui, que são três juntos, para a gente concluir, que é
o monte do templo está em jogo. Então o Netanyahu falando que não vai parar até ele sofrer a consequência, eu concluo o vídeo falando para você. Israel agora está diante de uma situação muito delicada, que é o seguinte: apesar da ONU, a União Europeia, os Estados Unidos, o Antony Blinken já deu uma declaração, está ligado ao primeiro ponto do financiamento, tá? Já deram uma declaração pedindo para Israel não aumentar, parar automaticamente, parar imediatamente, essa é a palavra correta. Só que o Netanyahu, ele está diante de uma linha muito tênue. Ele vai dar uma resposta à altura, porém essa resposta, se errar a mão, pode criar uma escalada envolvendo ainda. Aí eu estou falando do prato cheio do que eles queriam, quem? E a Turquia. Eu coloquei para você ontem uma fala do Erdogan sobre essa situação em Jerusalém. Então pega os fatos de ontem, soma esses fatos que eu estou mostrando para você agora, questão eleitoral, o status quo do Monte do Templo e o interesse, o jogo político ali com o Abbas, as eleições. E aí você vai ter um panorama bem bacana, sem deixar de entender que todo esse caos... Opa! E você que gosta de profecia, se prepare. Nós estamos analisando aí, eu falei para vocês ontem, na análise do trato profético e geopolítico, não podemos ser imediatistas. A gente analisa os agentes, o exercício de poder no espaço geográfico, pega a Bíblia, conflita essas coisas, fala assim, opa, pode sair alguma coisa de aspecto profético nisso aqui. Oremos pela paz de Jerusalém, a paz em todo o mundo. É a nossa oração, mas estamos aqui analisando os agentes de toda essa história. Espero que você tenha entendido, que também você tenha gostado desse vídeo, e se você gostou, eu vou pedir para se inscrever se não se inscreveu, e compartilhar para todo mundo. Obrigado, pessoal, um grande abraço, tchau, tchau.